acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torna-me independente e deixo de simplesmente não posso viver longe do seu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, preciso tanto de ti. Com seus braços de amor, abraça-me, abraça-me, com seus braços de amor. Vamos declarar: quero ser como criança, te amar pelo que é, a inocência, acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torna-me independente e deixo de simplesmente seu amor, Senhor. Não posso viver longe do seu afago, Senhor. Não posso viver longe do seu abraço, Senhor. Abraça no Senhor, abraça-me, Jesus, abraça-me, com seus braços de amor. Seus braços de amor.
Jesus, confiamos nos seus braços. Nós queremos, Senhor, nessa manhã, Deus, nos lançar, Pai, como uma criança, Deus, que confia completamente. Nos lançar em seus braços, sem nos preocupar se iremos cair ou não, porque confiamos no seu amor, confiamos que o Senhor há de nos segurar, confiamos que o Senhor, Deus, está com seus braços estendidos, com suas mãos estendidas sobre nós. Oh Deus, ajuda-nos a confiar como filhos. Ajuda-nos a confiar como filhos. Ajuda-nos, Pai, nem que seja, Senhor, quando nós quebramos a cara, mas que tenhamos, Deus, que tenhamos aquele coração, Pai, do filho pródigo, que diz: eu voltarei para o meu Pai, eu voltarei para o meu Pai. Eu gastei tudo, eu perdi tudo, mas eu sei que eu não perdi o amor do meu Pai. Eu sei que meu Pai irá me receber de braços abertos. Oh Deus, nós confiamos, Abba. Oh, glória a Deus. Oh Jesus. Oh Jesus. Confiamos em Ti, confiamos em Ti, confiamos em Ti. Estás mais perto da canção em meus lábios. Estás mais perto que o ar em meus pulmões. Seus pensamentos me definem, és tudo para mim, és a minha realidade. Aleluia! És a minha realidade. Vamos declarar. Eu pertenço a Ti completamente, Senhor. Eu pertenço a Ti. Declara mais uma vez, Abba. Eu pertenço a Ti. Pertencemos, Senhor, completamente. Pertencemos a Ti. Glória a Deus. Glória a Deus, vamos aplaudir o Senhor. Marcos capítulo 10, hoje nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 25. Então nós chegamos aqui a mais um episódio da série Jesus, o Filho de Deus. E é engraçado a gente usar esse termo, né? Episódio, que a gente vive numa geração, né, que é série, né? Todo mundo vendo série, então a gente está usando esse termo. A gente chegou a mais um episódio, né, dessa série Jesus, o Filho de Deus, em Marcos, né? E tem sido uma bênção em nossas vidas, né, irmãos? Jesus, nesses últimos dias, né, nesses últimos capítulos que nós temos lido, se você reparar, ele está investindo um pouco mais de tempo ensinando os seus discípulos. Por quê? Porque eles serão encarregados de espalhar a mensagem, de espalhar
o evangelho. Aliás, meus irmãos, quase todos os discípulos, eles selaram com o próprio sangue a mensagem que eles se espalharam, que eles carregaram. A maioria deles, por que eu falei quase? Porque não foram todos. João, por exemplo, nós conhecemos a história, ele ficou isolado na ilha de Patmos, então ele não foi martirizado. Mas o restante dos discípulos, todos eles morreram e morreram com mortes horríveis. Tiveram mortes horríveis. E eles foram feitos de espetáculo para o inferno. Mas eles não mudaram sequer um tio da palavra. Eles selaram com o próprio sangue a mensagem que eles pregaram. Eles não mudaram nada na mensagem. Eles foram até o fim. Por quê? Porque eles aprenderam com aquele que foi até o fim por eles e foi até o fim por nós também, na cruz. Jesus, ele é o maior modelo, o maior exemplo, a forma que ele lidou com a rejeição, a forma que ele lidou com o sofrimento, ele lidou como ninguém. Às vezes nós, quando somos rejeitados por alguém, quando nós somos descartados por alguém, parece que a gente sente assim um vazio existencial. Por quê? Porque parece que muitas vezes nós acabamos dependendo da opinião das pessoas. Jesus não dependia. Era só a opinião do Pai. Porque ele não colocava expectativa em ninguém. Ele apenas estava seguro nos braços do Pai, como nós cantamos aqui. Nós estamos seguros nele. Então, Jesus, ele lidou como ninguém. Ele foi fiel até o fim. E hoje ele nos chama para nós tomarmos a nossa cruz e segui-lo. Eu falo isso, irmãos, e eu falo de uma forma que isso tem chamado muito minha atenção. Desde que nós saímos do salão e viemos para cá, vocês sabem que a gente trouxemos algumas coisas da igreja para cá, outras estão lá no Gilson. E uma das coisas que eu trouxe para cá foi a cruz. E ontem eu estava deitado na cama e eu reparei que toda vez que eu deito, a cruz está diante de mim. Eu falo, rapaz, mas nem aqui. E ela fica ali perto do cesto de roupa suja, mas ela está lá. E quando eu deito, eu estou olhando para ela. E ontem eu estava deitado estudando, assim, olhando para ela, falo, não tem como, meus irmãos. Jesus nos chamou para carregar a nossa cruz. E nós devemos estar com ela a todo momento. É claro que isso é um sentido, é simbólico, mas nós precisamos carregar a cruz. Semana passada nós falamos sobre a polêmica do divórcio, do novo casamento, né, de como os discípulos eles ficaram atônitos com a fala de Jesus. E hoje nós iremos expor dois textos. O primeiro, quando Jesus fala sobre o reino e as crianças, e depois sobre o jovem rico. Vamos ao texto? Marcos, capítulo 10, do verso 13 ao verso 22. Está escrito assim: Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhe as mãos, as abençoava. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro, ajoelhando-se diante dele. Perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honra seu pai e sua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: Só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra,
retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Pai, nós te glorificamos, te pedimos, toma direção, Senhor, dessa mensagem. O pregador é tão pequeno, Senhor. A sua mensagem é tão grande, é tão alta, é tão sublime, é tão sacra. Fala ao nosso coração, Pai, de modo que venhamos ouvir a sua voz e possamos ser alimentados, direcionados com a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que texto maravilhoso, não é? Que texto. Nós lemos aqui 2 textos e provavelmente a gente vai passar um pouquinho aí esse texto, tá bom? Mas porque o restante do texto ele está interligado, ele está conectado, né? Então nós temos aqui mais uma vez Jesus usando o exemplo das crianças. Mais uma vez Jesus está usando aqui as crianças como exemplo para nos ensinar algo. Jesus, e é isso que eu quero já falar, Jesus amava as crianças. Jesus ama as crianças. Amém? Eu vejo muita gente falando, eu odeio crianças. Então você odeia Jesus, irmão. Você não pode odiar a criança. A criança é digna do nosso amor. É claro que tem aquelas que, né? Sim. Aquelas que são bem levadas, porém, são crianças da mesma forma. Então nós temos aqui esse exemplo. Um fato muito interessante, irmão, que se tornou algo comum naquele tempo, é onde Jesus estava, acabava juntando crianças ao seu redor sempre. Já reparou isso? Quando Jesus está andando lá, já em Jerusalém, né, talvez a gente vai passar por essa passagem, né, ele fala com a criança ali, fala, ó, não vai ficar pedra sobre pedra nesse templo. Né? E ele está falando com uma criança ali, abraçando uma criança, falando com todas as pessoas, mas ali com uma criança. Jesus, aonde estava, sempre juntava crianças ao seu redor. E isso não te diz algo? Será que isso não fala nada para você, meus irmãos? Porque fala para mim. Eu imagino o meu Jesus brincando com as crianças. Você tem essa imagem? Porque é engraçado falar hoje que ainda hoje há pessoas que têm uma imagem de Jesus, parece que de uma forma que ele não é. Tem uma imagem de Jesus como um homem ranzinza, né? Por quê? Porque Deus tem que ser ranzinza. Irmão. Não é possível que Deus seja ranzinza. Meu irmão, não tem ninguém com mais bom humor do que Deus. Deus tem bom humor. Agora, as pessoas não estão... tá que nem as pessoas que estão falando muito isso, né, hoje em dia, mas você não está preparado para isso. Você não está preparado para essa conversa. Deus tem bom humor. Mas as pessoas acham que não. Eles criaram uma caricatura de Deus, uma imagem de Deus, que é um ser que está distante, né, e que não se alegra com a minha alegria, que não se alegra com o meu prazer. E isso é totalmente contrário à Escritura, porque o que eu vejo na Escritura é Deus zelando pela minha alegria e zelando para que ela seja completa. E por que ela será completa? Porque está nele. Né? Então isso, meus irmãos, não condiz com a Escritura. O nosso Deus, ele não é um Deus ranzinza. O que é um Deus ranzinza? É aquele que está só esperando você tropeçar para ele já te lançar no inferno. Né? Ele está prontinho já. Ele falou lá, ó, o Gerson vai cair. Ó, já põe um anjo lá já para jogar no inferno. Tem gente que tem essa imagem. Está amarrado, né, Gerson? Mas tem gente que pensa dessa forma. O nosso Deus não. Eu imagino aqui, meus irmãos, Jesus ali brincando com as crianças.
Ele brincando com elas, fazendo cafuné, afagando elas, né? Nenhuma criança, e isso aqui é um fato, nenhuma criança gosta de ficar perto de alguém que não demonstra afeto. Ok? Nenhuma criança gosta. Se alguém não demonstra afeto para ela, ela não fica perto. Isso, meus irmãos, é um fato. Mas o que vemos é que Jesus, ele adorava estar com as crianças. E isso é muito legal. Tanto que ele sempre dava o exemplo delas para dizer como nós devíamos nos comportar diante dele e diante do mundo. Jesus usa as crianças muitas vezes. O texto diz aqui que trouxeram algumas crianças para Jesus abençoar. Provavelmente eram crianças pequeninas, como a Jasmine, por exemplo. Trouxeram crianças para Jesus abençoar. Como assim abençoar? Era comum, Rabi, naquela época, abraçar as crianças, fazer uma oração por ela, né? Uma oração ao Pai para abençoar ela. Não é que o toque era mágico, né? Mas Jesus abraçar elas ali, claro, era muito gentil o toque dele, mas ele abraçava e ele abençoava essa criança com uma oração. Era comum aquilo acontecer. Então eles trouxeram para Jesus as crianças para ele abençoar. E os discípulos, meus irmãos, os nossos amados discípulos, parece que em Marcos dá tanto trabalho, né? Nós temos falado muito aqui dos discípulos e como nós nos assemelhamos a eles, como nós damos trabalho para Jesus da mesma forma. Os queridos discípulos, provavelmente, ao ver eles rodeando o mestre, não apenas as crianças, mas os pais das crianças. Porque, lembre-se, eles trouxeram as crianças diante de Jesus. Então os discípulos, ao ver isso, começou a repreendê-los. Os discípulos não estão repreendendo apenas as crianças, estão repreendendo os pais também. Imagina essa cena, meus irmãos. Eles estavam rodeando o mestre, começaram a repreender, os discípulos passaram a repreender, e a Escritura diz que Jesus ficou indignado. Ele ficou indignado. Eu quero que você frise essa palavra aí. É uma das poucas vezes que Marcos relata como Jesus ficou indignado. Talvez você possa pensar que tivesse outras coisas mais importantes para Jesus se indignar, não é? Mas para ele era de suma importância as crianças. Para ele era de suma importância qualquer um que ele chama aqui de pequenino que viesse a ele, né, com confiança sincera, com adoração sincera, com atitude sincera e humilde. Então Jesus ele não tinha muitas, ele não era aquele tipo de popstar, né, que tá diante das pessoas, mas não quer contato com as pessoas. Jesus não é como esse. Não, Jesus é do povão. É do povão. Ele sempre estava no meio onde tinha muitas pessoas. Mas ele era do povão, mas não gostava de ser ovacionado por ninguém. Porque ele veio para nos dar o exemplo. Ele era Deus? Sim. 100% homem, 100% Deus. Mas quando as pessoas começavam a adorar ele, o que ele falava? Ó, só um é digno de adoração. Porque ele estava nos dando o exemplo. Ele veio como sendo homem, então ele queria mostrar o exemplo sendo homem. Como nós devíamos nos portar. Tem gente que fala assim, mas assim, Jesus era Jesus, não é? Por isso que ele fez. Meus irmãos, o exemplo que ele deu foi sendo homem. Como assim, pastor? Mas ele tinha todo o poder, mas ele não usou. O que Paulo diz aos filipenses que nós estamos estudando? Mesmo sendo Deus, não usou isso em benefício próprio. Estou traduzindo. Mesmo sendo Deus, não usou, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas antes se humilhou. Então, o que ele está fazendo? Ele está agindo como homem. Então, ele nos está dando o exemplo. Ele está nos dando o exemplo. Então, Marcos, ele relata como ele ficou indignado, meus irmãos, porque para ele era importante. Isso era igualmente importante para ele, como qualquer outro assunto importante também. Por isso, ele não se conforma com a atitude dos discípulos aqui. Eu quero só que você imagine a cena. A gente lê e muitas vezes a gente não tem muita imaginação, mas eu já fico imaginando a cena. Você consegue imaginar os discípulos, porque está falando que eles estavam repreendendo.
Repreendendo, meus irmãos, não é assim, ei, não faça isso. Ele estava repreendendo. Então você imagina os discípulos fazendo sinais com as mãos, tipo, sai gente, vamos aí, deixa o mestre em paz, deixa o mestre tranquilo. Consegue imaginar essa cena? Jesus ficou indignado com a atitude deles. Vale ressaltar aqui que os discípulos, eles fazem aqui o mesmo papel daqueles fariseus que atrapalham as pessoas chegarem em Jesus. Eles fazem o mesmo papel que os religiosos ainda hoje fazem para atrapalhar as pessoas de chegarem em Jesus. Tem gente que ao entrar numa igreja só quer Jesus. Só precisa de perdão dos pecados. Mas os religiosos colocam tanta coisa, olha, tem que fazer isso aqui, tem que fazer isso outro, tem que fazer isso daqui, tal, tradição, não sei o que, tal, se não der dinheiro não vai, se... O que esses religiosos estão fazendo? O que essas pessoas estão fazendo? Impedindo elas de chegarem à fonte. E Jesus continua dizendo até hoje, irmãos, deixem vir a mim os pequeninos, não os impeçam. Isso serve muito para nós líderes. Não os impeçam. Os discípulos fazem o mesmo papel daqueles que atrapalham as pessoas chegarem a Cristo. Se as crianças foram levadas, meus irmãos, é provável que os discípulos estavam repreendendo os pais ou parentes daquelas crianças também. Você consegue imaginar a cena? A atitude dos discípulos revela muita coisa. Muita coisa mesmo. Eles não queriam ser, primeiro, importunados, ok? E eles nem queriam que ninguém importunasse o mestre. Eles estão agindo como? Como assessores de uma estrela. Amém? É isso que eles estão fazendo. Não é isso? Quando a gente quer, se você tentar falar com alguém muito importante, aonde você vai cair? Com o secretário, não é? Ou a secretária. Fala, não, eu queria falar com o fulano. Oh, não, mas o fulano não pode te atender, a agenda dele é muito cheia. E isso está acontecendo com alguns pregadores, viu? E deixa eu te falar uma coisa, pregadores daqui. Daqui. Deixa eu fechar minha boca grande. Mas a gente agindo dessa forma. Ô, fala com a minha secretária lá e marca na minha agenda. Já pensou, meus irmãos? Sem contar, eu não sei se você já viu pregadores que quando... Eu falo pregadores, mas isso é cantores ou o que for. Gente que é importante, político, enfim. Mas, por exemplo, pregadores que pregam, pregam entre aspas, porque fazem um show, e aí depois que termina, junta aquelas pessoas ali humildes, que pensam, pô, o cara é um homem de Deus, vou pedir uma oração por ele, o que não tem nenhum problema, mas o que ele faz? Vou sair por aí e tal, e aí as pessoas ficam ali, pô, queria que o cara fizesse uma oração por mim. Jesus está dizendo, deixem os pequeninos vir a mim. Sejam o quê? Facilitem o acesso deles a mim. Traduzindo, diga para eles que não tem nada mais que separa eles do amor de Deus. Diga para eles que não precisa de Maria, que não precisa de apóstolo, que não precisa nem de pastor para ser intermediário. Você não precisa de ninguém para ser salvo. Você precisa de Jesus Cristo. Cristo somente. E essa atitude dos discípulos revela muito. E eles não queriam de forma nenhuma ser importunados e importunar o mestre. Principalmente por um bando de gente, entre aspas, sem importância, com crianças também sem importância. Porque a gente está fazendo algo muito importante. A gente está curando enfermos. A gente está expulsando demônios. A gente não vai ficar aqui perdendo tempo com um bando de crianças nos pés. Jesus, vamos aí que, tem coisas mais importantes para fazer. Quantos discípulos ainda hoje estão assim? Entraram naquele ativismo. É aquele ativismo que não é saudável. É aquele que não para, está sempre fazendo alguma coisa. E às vezes Jesus está falando, ei,
Já parou hoje para olhar a árvore? Já parou hoje para ver o sorriso do seu filho, da sua filha? Já parou hoje para ver como a vida é bela? Mas a gente está, não, ó, foco! E eu lembro de uma frase, sempre quando eu falo sobre essas coisas, eu lembro de uma frase do pastor Leonard Ravenhill. Ele sempre dizia que os homens estão perguntando por que Deus não se move. E Deus está perguntando por que vocês não param um segundo. E isso faz muito sentido, meus irmãos, ainda mais nos nossos dias. Ainda mais nos nossos dias. Então eles estavam querendo impedir aquelas pessoas de chegarem a Jesus. E Jesus ficou indignado. Jesus, vendo isso, ele não gostou nada, meus irmãos. E claro que essa indignação era motivo, estava motivada pelo amor dele, pelas pessoas que estavam se achegando a ele. E Jesus fala dessa forma porque ele também ama os discípulos. É porque hoje está muito misturado isso. Você não pode falar a verdade que quer dizer que você não ama, não é? Hoje em dia está muito assim, é o famoso mimimi. É o famoso mimimi. Não fale a verdade porque as pessoas não vão gostar. Né? Mas Jesus sempre falava as verdades. Principalmente para os discípulos dele. Para aqueles que estavam mais próximo dele. Ele sempre falava a verdade. Ele diz, deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçam. E aí ele continua dizendo, dos tais é o reino de Deus. Uau! Que declaração, não é? E eu acho que isso daqui, muita gente acaba interpretando de forma errada. Muita gente acaba indo por um outro caminho. Quando Jesus diz que dos tais é o reino de Deus, ou seja, todas as bênçãos advindas da salvação, esses tais não apontam apenas para as crianças. Deixam vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Não aponta apenas para as crianças, mas a todos que em confiança humilde se tornam como essas crianças. Se tornam como eles. Por isso que Jesus ele vai continuar dizendo o quê? Ele está defendendo aqui. Será que Jesus está defendendo a ideia de que toda criança é salva, como a gente aprendeu desde a infância? Como dizia já na igreja católica e até nas igrejas evangélicas, que você quando entrou lá, sempre falaram para você que a criança quando nasce já vai direto para o seio de Abraão. Estou brincando. Mas a criança quando nasce já é salva, já é completamente salva. Será que Jesus está defendendo essa ideia aqui? Não, meus irmãos. Não é isso que ele está falando. Ele está falando dos tais, esses tais é os pequeninos, não apenas as crianças, mas os pequeninos que creem nele. Os pequeninos que se achegam a ele com confiança humilde. Confiança humilde. Tá, pastor, mas se Jesus estivesse falando das crianças, não teria problema nenhum se aquelas crianças fossem realmente salvas. Porque, meus irmãos, a eleição funciona assim. Ela é incondicional. A eleição não é condicional. Jesus não escolhe todo mundo, ele escolhe os dele. Isso é muito claro na palavra. Ok? Mas isso não é como você aprendeu. Depois que a pessoa ela está ali, né, ela vai para a igreja, aí sim Jesus salva ela. Não é assim. O que a Escritura diz? Que ele nos chamou nos escolheu nele desde a fundação do mundo. Ou seja, aquelas crianças, provavelmente, se Jesus estava falando só delas, elas já estavam escolhidas. Elas já eram predestinadas à salvação. Elas estavam salvas no momento? Não. Porque isso é algo da eleição que muitas vezes a gente não entende. A gente está predestinado à salvação, mas a salvação acontece quando nós nos arrependemos. Quando Jesus traz arrependimento ao nosso coração. Então, meus irmãos, Jesus está falando o quê? Dos tais é o reino de Deus, daqueles que eu escolhi, daqueles que venham a mim, sabe, sem aquelas coisas, sem intermediários, daqueles que confiam em mim completamente. E isso, como eu disse, não aponta apenas para essas crianças aqui.
Ele não está defendendo a ideia que toda criança é salva, como muita gente acredita, não é isso. Por isso ele continua e diz o quê? Diz que quem não receber o reino de Deus como se recebe uma criança, não entrará nele de forma alguma. Por isso ele está dizendo isso daqui. Você percebe que isso daqui não é só para as crianças, ele está usando as crianças como modelo, um exemplo. Ele está falando, ó, quem não recebe o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Nas crianças existe uma coisa, muitas características que a gente precisa falar aqui. Por exemplo, humildade. Por que eu falo humildade? Porque as crianças geralmente não têm motivo, sabe, para ser um orgulhoso. Porque elas não têm do que se orgulhar. A criança sabe que é criança que depende de um adulto, sabe? E por mais que às vezes ela haja de forma desobediente, mas ela ainda depende. E ela sabe que depende. Na hora de comer, depende. Na hora de tomar banho, depende. Na hora que atravessar a rua, depende. Então na criança há essa característica da humildade, da confiança sincera e da dependência. E é isso que Jesus ele espera dos seus seguidores. Ele está dando aqui um exemplo. Olha, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, ou seja, quem não se chegar a mim da mesma forma que uma criança, com humildade, com confiança sincera, com dependência, de maneira nenhuma vai entrar no reino de Deus. De maneira alguma. Uma criança não precisa, por exemplo, não precisa de provas. Ela confia e ama o pai. Por quê? Porque é o seu instinto. A criança não precisa de provas. Tem sentido seu filho de 5 anos chegar em você e falar: pai, mãe, prova que me ama? Tem sentido isso? Por que um filho ou uma filha não fala isso para o pai? Prova que me ama. Por quê, irmãos? Porque você sabe. Eles sabem. E como que eles sabem? Sabendo. Eles sabem porque sabem. Essa é a melhor explicação. É instinto. Está nela. Jesus está falando o quê? Eu quero... Vocês têm que se achegar a mim com a mesma dependência. Vocês têm que se achegar a mim com o mesmo amor. Sem precisar de provas exteriores. Uma criança não precisa de provas porque ela tem um instinto. Ela sabe também que é amada. E por isso ela vive com base nesse fato. Ela vive dessa forma, irmãos. Então, e se não fosse instinto, será que nós temos provas também exteriores de que somos amados? Claro que temos. Claro que temos. O Dr. John Stott dizia que se você quer uma definição de amor, você não tem que ir para o dicionário, você tem que ir para a cruz do Calvário. É a melhor definição de amor que nós temos. Você quer prova de amor? Maior do que essa? Sem esperar nada em troca. E outra, sem expectativa alta em você. Ou seja, ele te salvou não por causa de você. Você não fez nada para ser salvo. Aliás, não tinha nada em você que o qualificava para ser salvo. Tinha, Luiz? Aliás, se você olhava para você e falava: rapaz, é inferno com certeza. É o lugar de gente como eu. Porque por mais que eu sempre tentei ir ali por um caminho bom, mas eu sempre pequei. Eu sempre fiz as coisas erradas. Eu sempre pensei em mim mesmo em primeiro lugar. Então, olhando a Bíblia e lendo a Bíblia, eu vejo que para mim o lugar é inferno. E seria completamente justo. Porque injusto sou eu. Justo é Deus. Agora, o que eu posso fazer? Que reclamação eu tenho para alguém que resolve me amar, não dependendo de mim, e fala: olha, em você não tem nada para que eu possa te amar, mas eu te amo antes mesmo de você nascer. Eu te vi no ventre da sua mãe. E lá no ventre da sua mãe eu te escolhi. E como é que alguém ainda fala assim:
eleição não é bíblico. Meus irmãos, é vontade de pegar... Porque eleição não é coisa de calvinista. Arminianos creem na eleição, creem de forma diferente, um pouco creem, mas creem também na eleição. Tem gente falando que eleição não é bíblico, é gente que não conhece nada. Porque não tem como você tirar eleição e predestinação da Bíblia. Não tem como, você pode não concordar, mas vai ter que engolir. Jesus escolhe o seu povo. Então, meus irmãos, ele está dando um exemplo aqui. Usando as crianças, essa dependência. Nós precisamos, meus irmãos, ter tamanha dependência também em nós, para entrarmos no reino de Deus. Depois Jesus tomou essas crianças nos braços e abençoou. Ah, meus irmãos, por que será que nós cantamos aquela música aqui? Abraça-me com seus braços de amor. Ah, pastor, eu sou homem, não gosto de falar que... Ah, meus irmãos, abraça-me com seus braços de amor. A gente não está falando assim, me coloca no seu colo. Não é isso. Porque tem muita música aí que fala isso, né? Me colocar no colo. Não, não precisa, ok? Mas eu preciso do Senhor. Preciso do amor dele. Eu preciso que ele, sabe, me abrace. Meus irmãos, eu sei que vai parecer um pouco melodramático, mas você já parou para pensar no poder de um abraço? Você já precisou tanto de um abraço que quando você foi abraçado por alguém, você se derramou completamente? Você, sabe, simplesmente não tinha mais palavras, você se derramou. Imagina você hoje nos braços do Pai. Imagina hoje. Precisamos dele, precisamos voltar a ser como criança. Crianças que dependem, crianças que estão perto do Pai, que não faz nada sem o Pai. E ele é o mais interessado em nós. Para nós que somos pais, vai perdendo, quando o tempo vai passando e a criança vai crescendo, parece que a gente fica, poxa, eu queria que ele dependesse mais de mim. Meu filho, antigamente, pegava na minha mão e atravessava. Hoje ele, vai, pai! Fala, me espera, moleque, vai morrer, infeliz! Porque é assim, a criança vai crescendo. E é por isso que a música que nós cantamos diz, né? A gente vai crescendo, vai ficando levado. Ou seja, a gente vai perdendo o fator dependência. E isso não é bom. Por mais que nós estejamos crescidinhos, nós ainda precisamos do nosso Pai. Amém? Próximo texto, meus irmãos, agora, e eu quero ser rápido aqui. O próximo texto que nós lemos foi a respeito do jovem rico. Todos conhecem essa história, mas faz necessário a gente trabalhar ela aqui com calma hoje. Quem conhece a história do jovem rico? Todo mundo conhece a história do jovem rico, né? E é uma história muito linda. Por mais que não termina de uma forma que a gente goste, mas é uma história muito bonita. Todos conhecem essa história. Mas todos, muitas vezes, têm algumas interpretações que são erradas. Por exemplo, teve um irmão que pregou na nossa igreja, uma vez que ele pregou essa passagem, e ele disse que o jovem rico foi salvo. E a Bíblia não diz que o jovem rico foi salvo. Ok? Então, a gente às vezes precisa... Às vezes não, a gente precisa ficar com os olhos abertos para essas coisas, né? Depois eu cheguei, meu irmão, né? Então, todos conhecem essa história, mas a gente precisa entendê-la bem, entendê-la de forma que fique claro, né, diante de nós. Ao que tudo indica, isso acontece em seguida do exemplo que Jesus dá das crianças. E aqui nós vemos, meus irmãos, um homem, um jovem, que tem tudo aos olhos da sociedade. Ele tem tudo, porque ele é um jovem rico. Eu queria ser um jovem rico. Alguém aqui não queria ser um jovem rico? Primeiro, eu queria ser jovem e depois queria ser rico. Então ele tinha tudo mesmo, porque ele tem saúde, que é jovem e é rico. Ele pode comprar tudo. Meus irmãos,
Você sabe o que é isso? O fator dinheiro é importante? É importante, mas não é essencial. Ok? É por isso que a Bíblia não fala, a Bíblia não diz que o amor, que o dinheiro é a raiz de todos os males. Eu vejo crente falando isso. O dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema está quando você ama o dinheiro e o dinheiro facilmente, irmão, se torna um ídolo. Facilmente. Facilmente. Quando você depende, eu não estou falando de dependência física, né, para você se alimentar, eu não estou falando disso, eu estou falando de dependência, de idolatrar o dinheiro. Não, pastor, eu não faço isso, mas você já sondou o seu coração? Já sondou o seu coração? Porque, meus irmãos, ninguém pensa que idolatra o dinheiro, até ficar sem ele. Quando o dinheiro falta, é aí que você vê se você está em Cristo ou se você está no dinheiro. Por isso que lembra quando Jesus fala, não tem como servir dois deuses? Ele poderia citar vários deuses com D minúsculo, mas ele fala Mamon, que era o quê? O Deus da prosperidade, do dinheiro. Ele fala, não tem como servir a dois deuses. Não tem como servir a Mamon e servir a Deus. Não tem como ser servo do dinheiro e ser servo de Deus ao mesmo tempo. Esse jovem tem tudo aos olhos da sociedade, mas ele tem falta de algo. E ele se aproxima de Jesus correndo. Ele está correndo e se ajoelha diante de Jesus, perguntando o que devia fazer para herdar a vida eterna. E antes ele fala, bom mestre, Jesus já dá uma nele, né? Não tem ninguém bom senão Deus. Jesus é calvinista completamente. Não tem ninguém bom senão Deus. Jesus falou mentira? Não. Falou alguma mentira, irmãos? Então, o que você quer? Eu preciso saber o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna. Você já percebe que ele já está no caminho errado. Porque ele está tentando fazer alguma coisa. E salvação é uma coisa que é feita por nós. Não é uma coisa que nós fazemos. Mas a intenção dele é boa. A gente não pode negar isso. Ele tem uma intenção boa. E ele se aproxima de Jesus. E para se aproximar de Jesus correndo e se ajoelhar, não era qualquer pessoa, irmão. Ok? Tudo isso é necessário a gente fazer, salientar aqui. Então, pelo que podemos notar, se tratava de uma boa pessoa. Se tratava de um bom jovem, um cara, gente boa, alguém de boa índole. E que, segundo o texto revela, alguém que guardava os mandamentos. Ou pelo menos tentava guardar tudo desde a sua mocidade, desde a sua infância. Então, não é qualquer um, é alguém aqui empenhado em fazer a coisa. Alguém empenhado em fazer a coisa certa. Ele tinha absolutamente tudo aos olhos do mundo, exceto a vida eterna. E ele sabia que não tinha a vida eterna. E por saber, ele tem que correr atrás do prejuízo, não é? Está faltando isso daqui na minha lista. Então eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Que caminho que eu tenho que ir? Um fato interessante, irmão, é que ele desejava. Ele desejava a vida eterna. Senão ele jamais iria se ajoelhar diante de Jesus. Mas como nós temos dito bastante aqui, salvação não se compra. Não tem como. Salvação não se conquista. Por quê? A Bíblia é clara. O Evangelho da graça é claro. Aliás, foi por isso que teve reforma protestante e tudo. Para quê? Para deixar claro que não é pelas obras. Não é pelo que fazemos. É pelo que Cristo fez.
Salvação não se compra, salvação não se conquista. Então aquele jovem não poderia dar o seu dinheiro em troca de vida eterna. Aquele jovem não poderia fazer nada para ter vida eterna. Mas ele se via com esse desejo. E eu sei que você já está criando afinidades por esse jovem. E eu estou fazendo isso para você criar mesmo. Porque você está olhando e falando, pô, o cara é gente boa. Ele só quer uma salvaçãozinha aí, tranquilo. Ele só quer fazer alguma coisa para ser salvo. Mas não é por méritos, meus irmãos, é graça. E a graça alcança aqueles que não têm onde se segurar, portanto colocam a sua total confiança em Cristo. É isso que a graça faz. A graça alcança aquele que está perdido. Aliás, para você ser salvo, você precisa entender que está perdido. Amém? Se você está perdido em algum lugar, você precisa ser salvo, mas você tem que entender que está perdido. Não é? E essa é uma das primeiras coisas. A graça ela vai alcançar todos aqueles que não têm onde se segurar. Mas, meus irmãos, a graça, preste atenção nisso. É importante prestar atenção. Mas a graça dificilmente alcança aqueles que pensam ter ou possuir tudo. Preste atenção. A graça, muitas vezes, dificilmente vai alcançar pessoas que pensam ter tudo e possuir tudo. A vida eterna, ao contrário do que muita gente acredita, não é recompensa por bom trabalho. Não é pelo tanto que você trabalhou. Para isso daí tem o FGTS, né? Então, vida eterna não é recompensa por bom trabalho, é pura misericórdia. Por que a Bíblia diz que a misericórdia é a causa de não sermos consumidos? Porque se não fosse misericórdia, meus irmãos, e agora quem poderá me defender? Mas o que a Bíblia diz? Que a cada manhã as misericórdias se renovam. A graça alcança essas pessoas que, olha, Senhor, eu não tenho onde me segurar e é por isso que eu estou seguro em Ti. E eu não tenho vergonha de falar que não tenho onde me segurar. Porque tem muita gente orgulhosa, meus irmãos. Tem muito crente orgulhoso. Parece incrível ter que dizer isso, mas tem muito crente orgulhoso. Ele fala no culto, eu dependo de Ti, Senhor, eu preciso de Ti. Rendido estou. Eu me rendo. Mas quando o negócio aperta ali, ele é o sabichão. Ela é a sabichona. É tudo. Pode tudo. Tem vergonha de depender de Deus. E aí, meus irmãos? O que nós estamos falando aqui? Salvação é para aqueles que sabem que não tem para onde correr. Por que muita gente, isso daqui é uma coisa que você precisa entender, por que muita gente, às vezes, não aceitam a oferta do Evangelho? Primeiro, porque provavelmente a gente não sabe, talvez não foram predestinados a isso, mas por outro lado também, parece uma coisa muito fácil. Você sabia que tem gente que é orgulhosa a tal ponto de não aceitar uma oferta voluntária de salvação? Ah, pastor, isso daí eu nunca vi na Bíblia. Mateus 22 diz que o homem faz um banquete e ele convida todos os seus amigos para o banquete. E aí o que os amigos dizem? Começa a dar as desculpas. Eu não entendo, irmão. Dá desculpa para não ir no banquete, pelo amor de Deus, né? Mas eles dão. Aí um fala o quê? Ah, eu tenho que fazer os meus negócios na fazenda. Todos ricos. Ok? Que fique claro. Todos com bufunfa. Tem que fazer um negócio, tem que cuidar de uns negócios na fazenda. O outro fala, eu tenho que ir numa outra cidade. E aí o cara que está dando banquete fala, poxa, ninguém está aceitando. E aí qual é a ideia dele? Olha, fala para os servos dele, saia e traga todo mundo que você pegar na rua.
E aí ele começa a falar a lista. Pega os coxos. Pega os mendigos. Eu falei mendigo assim, não foi, entendeu? Não foi não. Mas ó, pega... Não, pega os mendigos. Tá? Pega ralé. Vamos traduzir. Pega ralé e traz para o banquete. Porque, meus irmãos, o que Jesus está falando com essa parábola? É a salvação. Eu não vim para aqueles que estão sãos. Eu não vim para aqueles que pensam possuir tudo. Eu vim para aqueles que estão na rua. Aqueles que estão perdidos. Aqueles que estão no chão. Por quê? Porque eles sim vão depender. Quem acha que tem tudo, não depende. Quem acha que tem tudo, não está nem aí. Fala, não, eu vou cuidar de uma outra coisa. Quando der tempo, eu vou para a igreja. Não é assim? Mas quem está perdido, a primeira oferta feita a ele, fala, amém. É disso que eu precisava. E aí quando ele chega diante de Deus, não tem alguém falando, faça isso que eu te ajudarei. Quando ele chega diante de Deus, nós temos um Deus que fala, vinde a mim, vocês que estão cansados e oprimidos, que eu vou dar alívio a vossas almas. Meus irmãos, como não amar Jesus Cristo? Como não amar Jesus? Aos olhos do mundo, esse jovem tinha tudo, só faltava a vida eterna. Mas aos olhos de Deus, o que faltava, na verdade, era o tudo. E o que ele tinha era nada. Nada. Porque ele não podia usar o que ele tinha como moeda de troca. Não podia. Ele não podia falar, ó Senhor, eu tenho aqui nos meus cofres tanto. Isso compra a vida eterna? Não. Em nenhum outro lugar na Escritura o preço de seguir a Cristo é tão claramente ensinado. O preço do discipulado. O jovem rico tinha desejo, mas desejo não é suficiente. Jesus responde a pergunta dele, porque ele fala, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus responde a pergunta dele de um modo muito interessante. Ele menciona alguns mandamentos. Ele está mencionando aqui alguns mandamentos, como se estivesse falando que ele tinha que guardar tudo isso para herdar a salvação eterna. Porque é isso que parece, não é? Não é isso que parece? Ele fala, o que eu posso fazer? Aí Jesus fala, tem os mandamentos. Aí talvez muita gente vai falar, ué, pastor, mas Jesus aqui não está falando que se guardar, ele vai ser salvo? Se ele fazer essas coisas, ele vai ser salvo? É o que Jesus está falando, irmãos? Lembre-se que a gente não pode pegar um versículo e isolar do todo. Ok? A gente tem que ler o todo para entender o versículo. É o contrário. Então Jesus não está falando isso. Não é isso que ele está dizendo. Como sempre, meus irmãos, nós temos visto nos encontros de Jesus com as pessoas, ele sempre toca na ferida. É ou não é verdade? Ele sempre toca na ferida. A mulher samaritana falando com ele, discutindo teologia, lugar de adoração, ele fala, então chama teu marido. Ela fala, rapaz, não tem não. Chama teu marido. Jesus sempre toca na ferida. Sempre. Ele sempre faz isso. Por quê? Porque é o que Deus faz conosco, irmãos. Ele nos toca onde nós precisamos ser tocados. E ele fala conosco da forma que nós precisamos ouvir. Já viu aquelas pessoas que falam assim, o culto hoje foi uma bênção. Pena que aquela outra pessoa não estava, porque Deus falou tudo para ela. Fala, mas infeliz, é você que está aqui, Deus está falando contigo. Aí não, Deus está falando com outra pessoa que nem está aqui. Não existe isso, meus irmãos. Deus fala aquilo que nós precisamos. Aquilo que nós precisamos. Ele sempre fala o que precisa ser falado, o que precisa ser mudado. E ele fala a respeito dos mandamentos, por quê? Porque o jovem, no fundo, achava que era especial, porque ele fazia isso. Ele guardava, ou tentava guardar todos esses mandamentos desde a sua mocidade. Por isso que Jesus toca no assunto.
Ele falou, ó, não furte, não mate, não cometa adultério, tem todos esses mandamentos. Ele falou, não, isso aí eu tenho... O que ele está falando? O que o jovem está falando? Traduzindo, eu só preciso de vida eterna. Só preciso de uma garantia, me dá um documento, sabe, para me chegar lá no departamento do céu, eles carimbar e eu entrar. Eu preciso de uma cláusula aqui, eu preciso de alguma coisa. Mas, no fundo, é isso que o jovem está mostrando, está falando. Ele achava que era especial porque fazia isso. O problema, meus irmãos, e eu caminhando para o final aqui, o problema do jovem rico não era que ele possuía muitas riquezas. Você pode ser alguém próspero, você pode ser alguém que tenha condições. Aliás, Deus só faz isso, Deus só dá condições para alguém, para esse alguém ajudar outros. Ah, pastor, não. E é aqui que a gente pega muito crente, porque quando a gente fala isso, os crentes parecem que... Como assim? É o meu dinheiro? Como assim Deus me dá para me dar? Meus irmãos, quando a gente entende o poder de um coração generoso, é uma coisa fora do comum. Porque o conceito na mente da cristandade está tudo errado. O que nós vemos por aí nos cultos de prosperidade? Dá é o conceito errado, bolsonarista. Dá que eu te dou outra. É o conceito errado. Se você der dinheiro, você vai receber o dobro do dinheiro, não é? Ó, meu irmão, você dá 100, Deus vai te dar 1.000. Você dá 1.000, Deus vai te dar 10.000. Você dá 10.000, Deus vai te dar 100.000. Você dá 100.000, Deus vai te dar 1 milhão. Aí o que os crentes estão fazendo? Ó, amor, junta com a família, vamos dar 100 porque a gente precisa de 1.000 esse mês. Você percebe o conceito errado que é isso? Mas o conceito de prosperidade bíblica é o quê? Deus já me deu. E é por isso que eu dou. E é por isso que eu abro as minhas mãos. Então esse jovem, o problema dele não era possuir muitas riquezas. Mas o problema aqui, meus irmãos, é que as riquezas possuía o jovem. Você consegue compreender isso? O problema não era ele ter coisas, o problema é que as coisas que ele tinha ele. Possuía ele. Era o seu lugar seguro. Era aquilo onde ele colocava a sua confiança. Por isso Jesus diz que faltava uma coisa. E essa coisa era vender tudo o que tinha, dar aos pobres e depois seguir ele. Será que Jesus, meus irmãos, para e pensa aqui. Tem gente que olha isso e fala, mas se fosse isso daí, eu também não aceitaria, pastor. Eu estou lá ganhando os meus 5.000 reais por mês, Jesus fala para mim, olha, vende tudo, dá aos pobres e me segue. Pastor, não sei se eu, né? Não sei se eu iria por esse caminho aí. Eu falo, Senhor, não pode ser 30% ali, 10% como o pastor fala, né? Não... Mas, meus irmãos, pense que Jesus está falando de modo personalizado. Ele conhecia o jovem. Será que Jesus ele está chamando aquele jovem para ser uma espécie de mendigo? Para seguir ele sendo mendigo? Não tendo nada para comer? É isso? Então a gente precisa entender. Jesus disse que falta uma coisa para ele vender tudo e dar aos pobres e depois seguir ele. O jovem, a Bíblia diz que ele se retira triste. Ele fica triste, sai da presença de Jesus assim. Por quê? Você percebe por que Jesus falou sobre tudo isso? Por quê? Porque ele conhecia o coração do jovem. E ele sabia que o coração daquele jovem pertencia às riquezas. As coisas que ele fazia, os mandamentos que ele, entre aspas, guardava, era só fazia, porque tinha que fazer. Só guardava porque tinha que guardar, porque era comum todo mundo guardar. Mas ele não fazia isso de coração, porque o coração dele estava nas riquezas. Jesus conhecia ele.
Não tem como servir a dois deuses. Ou você serve o dinheiro ou serve a Cristo. Não tem como servir os dois. Jesus, meus irmãos, ele não estava aqui mandando aquele jovem virar um pedinte de esmola, né? Nem virar uma espécie de monge franciscano que abdicou de tudo para seguir a ele e escolheu para si uma vida de sofrimento e miséria. Não é isso. Não é isso que Jesus está falando. Ele exigiu esse preço porque sabia que era exatamente o que dominava o anseio daquele jovem. Ele desejava a vida eterna, mas ele só queria uma segurança de que ele estaria tranquilo. Olha, dinheiro eu já tenho, agora eu só preciso ser salvo e saber que eu sou salvo. Porque aí eu vou ficar tranquilo. Vou gastar o meu dinheiro, vou viver bem. É o mesmo pensamento daquele homem da parábola que Jesus fala. Que ele guardou todos os seus bens e falou, não, agora minha alma vai descansar e folgar. E aí Jesus fala, louco, essa noite pedirão a sua alma. O que você tem para oferecer? Dinheiro? Os seus campos cheios? Prosperidade? Você acha mesmo que isso vai comprar? Jesus chama ele de louco. E esse jovem também não era diferente. Era um louco. Jesus diz, te falta uma coisa, quando na verdade essa coisa era tudo. Tudo. Eu tenho muito problema com crentes que falam assim, quando vai dar um testemunho. Eu tinha tudo. Já viu crente falando isso? Eu já tinha tudo. Só faltava Jesus. Só faltava Jesus? Só? Você tinha nada. Você era pobre, cego e nu diante de Deus. Porque o seu dinheiro seria para você, com a sua perdição, tranquilo. Então, meus irmãos, nós não temos nada senão Jesus. Nada. Você vê gente que constrói um patrimônio enorme, não tem nada contra isso, desde que o seu coração esteja no lugar certo. Mas tem gente que faz da vida todinha, sabe? É patrimônio, é riqueza, constrói tudo. Chega num momento de depressão, se mata, toma um monte de remédio, atira na própria cabeça. Do que vale a prosperidade sem Deus? Do que vale todo o seu dinheiro sem Deus? Nada. Nada, exatamente nada, meus irmãos. Há um preço de seguir a Cristo. Nós temos falado muito sobre isso. Há muitas pessoas como esse jovem rico. Estão com Jesus até um compromisso ser exigido. Estão ali na presença de Jesus até Jesus exigir algum preço. Mas pastor, o preço já não foi pago na cruz? Foi pago na cruz pela sua salvação. Mas você acha que a salvação é de graça? Não é de graça, é pela graça. Custou o sangue de Jesus. E será que nós estamos dispostos? O preço é alto, meus irmãos. E quando isso acontece, quando é exigido um preço, muita gente sai da presença de Jesus como o jovem rico. Mas são apenas pessoas aproveitadoras, como o jovem rico. Querem só alguém ou algo para usar de escada para subir na vida. Mas, meus irmãos, o que Jesus ensina na Escritura é o oposto. É o oposto. O maior é o menor. O primeiro é o último. E o último é o primeiro. Quando estamos fracos, somos fortes. O apóstolo Paulo diz, nada tendo, mas possuindo tudo. E concluindo, já falei isso 3 vezes, agora eu vou concluir mesmo. Jesus termina do versículo 23 ao versículo 30, dizendo como é difícil para as pessoas que têm muitas riquezas entrarem no reino de Deus. Como é difícil. E ele usa uma metáfora. Ele diz, é mais fácil um camelo passar no buraquinho de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Já parou para pensar nisso?
É por isso que tem muita gente que fala que Jesus ele era comunista. Meus irmãos, dá vontade de dar um tapa em gente que fala isso. Não, Jesus ele defendia uma espécie de marxismo. Não tem nada, não tem ninguém mais Che Guevara do que Jesus. Cala a tua boca. Você acha que Jesus está... Meus irmãos, você percebe o problema que tem a pessoa pegar um versículo? Não, pastor, tá aí na cara. Jesus não fala para dar e dividir com os pobres. Jesus não fala para dividir miséria. Não é isso. É mais difícil um rico entrar, é mais fácil um rico entrar na ponta de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos eles ficaram admirados. Admirados porque a maioria dos discípulos era tudo gente como eu. Que às vezes não tem nem o dinheiro de comprar o pãozinho. Eles olham e ficaram admirados, né? Ficaram... Oxi. E eles, ao ficarem tão atônitos, eles fazem a pergunta. Mas então, quem poderá ser salvo? Quem poderá nos defender? Eu sei que os velhos, como eu, já pensam. A voz está lá, né? Mas só Jesus. Eles ficam admirados, eles falam, então quem pode ser salvo? Porque, meus irmãos, deixa eu te explicar uma coisa. A cultura de que aqueles que se dão bem na vida são sempre os ricos, não é de hoje. E não é só aqui. Naquele tempo era mais ainda. Na mente dos discípulos e de todos os judeus, os que se davam bem na vida eram aqueles prósperos. Eram aqueles que têm, entre aspas, tudo. Então os discípulos falam, Jesus está falando, ó, é difícil. Se ele está falando que é mais fácil um camelo passar uma ponta de agulha, o que ele está falando? É quase impossível. Aliás, é impossível, quase não. Eu espero que seja você. Me mostre um camelo, né? É impossível. Então eles ficam admirados, porque eles achavam que os ricos podiam se dar bem em tudo na vida. Muitos pobres pensavam que não mereciam qualquer coisa de Deus, porque a sua pobreza era castigo de Deus. Você consegue compreender essa cultura? Muita gente, por estar ali, por ser pobre, achava que isso era castigo, Deus estava punindo eles. E por pensarem assim, consequentemente, quem era rico era abençoado. Eles pensavam assim. E muito crente ainda pensa assim. Não é? Um cara que eu conheço uma vez, ele falou isso. Eu só vou para a igreja de pastor que eu vejo que é próspero. De pastor que eu vejo que tem tudo, que anda de carrão, porque eu estou debaixo, olha o que ele falou, eu estou debaixo da cobertura dele e eu sei que eu vou ter o mesmo. Meus irmãos, eu prefiro comprar 3 pão por dia e estar na cobertura do sangue de Jesus do que na cobertura de um pecador como eu. Tem gente que acha que prosperidade é sinal da bênção de Deus. Tem um monte de igreja próspera feita de ouro que vai para o inferno. Tem um monte de cara andando de carrão que vai para o inferno, vai sentar no colo do capeta. Porque acha que dinheiro vai salvar ele, mas não vai. Não vai. Então tinha gente achando isso. Mas com isso, com o que Jesus está falando aqui, eles viram que a matemática de Deus não trabalha como a matemática dos homens. Há uma música do Mano Brown, do Racionais, que ele canta a seguinte frase: no mundão você vale o que tem. Quem é dos anos 90 aqui já está lembrando. No mundão você vale o que tem. No mundão você vale o que tem. E ele está correto, porque no mundão é assim mesmo. É ou não é? Você vale aquilo que você tem. Mas aos olhos de Deus, meus irmãos, você vale o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Você é precioso para Deus. Ele não veio para os ricos e muito menos para os pobres, como pensa a esquerda brasileira. Ele não veio defender partido. Jesus é Deus.
Jesus é Deus e o reino dele não é democrático. Aí o pastor vai falar besteira agora. Como assim o reino de Deus não é democrático? Não é. Porque o reino de Deus é teocrático. Deus é adorado e não tem conversa. Não tem conversa. Ele não veio para os ricos, nem para os pobres, ele veio para os pecadores. E para aquela espécie de pecadores que sabem que não são nada sem ele, que as suas posses, seus bens materiais, sua prosperidade não é nada diante de Deus e não tem poder nenhum para comprar bênçãos. Meus irmãos, o preço por nós já foi pago na cruz do Calvário. Jesus disse na cruz, está consumado, tetelestai, está pago a dívida. Documento já está carimbado. Nada, nem no céu, nem no inferno, nem na terra, pode desfazer o que Jesus fez por você. Nada. Glória a Deus por isso. Os discípulos perguntaram, então, quem poderia ser salvo? Jesus termina dizendo que para os homens isso é impossível. Vou repetir, para ficar claro. Jesus disse, não foi nenhum calvinista que disse, Jesus disse, para os homens é impossível. Não é você que decide se você vai ser salvo. Para os homens é impossível, mas para Deus nada é impossível. E os discípulos que deixaram família, parentes, casas para seguirem ele, não apenas eles, mas todos que do mesmo modo agem, que deixam tudo por Jesus, receberão uma recompensa que esse mundo nunca poderia dar. Nunca. Você sabia que tem uma recompensa para você, meu irmão? Mas essa recompensa não é como nos cultos de prosperidade por aí, que diz que se você der muito dinheiro, receberá muito dinheiro. Ele está falando de uma recompensa que riqueza alguma chega aos pés. Que recompensa é essa, pastor? A mesma recompensa que o jovem rico buscava. A mesma. Essa recompensa, por ele buscada a todo custo, é dado de graça para aqueles que o recebem como uma criança, com fé sincera, humilde, com a dependência de um filho. Deus nos abençoe. Pai, nós te agradecemos por esse culto.